Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu não vou falar para vocês sobre um quadrinho, mas sim sobre um livro que me impactou bastante, chamado Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Esse livro aqui, ele é de... Olha, como você pode perceber, tem várias coisas para falar. Ele saiu no Brasil em 1981, né? Portanto, mais de 40 anos atrás, e foi escrito mais ou menos ali em 78, 79, segundo o próprio autor. Quando eu comprei esse livro, eu comprei porque a gente estava no auge do governo Bolsonaro, com pandemia e o escambau, e muito se dizia que esse livro lembrava demais as atitudes do então presidente do Brasil, né? E eu comprei por isso, né? Eu falei, não, vamos ver, porque tá todo mundo falando que o Inácio de Loyola Brandão adivinhou. O que também não é tão difícil assim, vamos combinar, porque pessoas dispostas a ganhar o poder sobre qualquer argumento a gente tem, né? Aí é dar com o pau na história, não é agora, né? Que você vai ter um louco do poder. Esse era só mais um, né? A diferença é que é um enquanto eu estou vivo. Mas aí ele vai... Eu peguei o livro pensando nisso. E realmente, o livro ele fala coisas que parece que ele está falando realmente do governo Bolsonaro e do tamanho das coisas que a gente vive hoje. Por exemplo, né? Ele fala dos prédios imensos, ninguém sabe o que será depositado ali. Para não dizer das pastas que estão carimbadas com a serem abertas dentro de 2 séculos. Né? Como o ex-presidente havia feito, de colocar 100 anos de sigilo. Isso Inácio de Loyola Brandão falou em 81. Né? Mas tem outras coisas também que ele pontua e que não tem tanto a ver com o governo do atual ex-presidente, mas também tem a ver com o estado de coisas mesmo, né? Ele fala assim, ó, hoje os professores, os professores, ele fala assim, ó, o povo ainda fala de tempos que só sobreviveram pela tradição oral, já que os livros de história os omitem. Afinal de contas, a gente sabe que tentaram manipular os livros de história, não é mesmo? Quem se der ao trabalho pode achar arquivo de jornal, um ou outro elemento, né? Foi um período de intolerância, amordaçamento, silêncio. Né? Então, um cara recém-saído da ditadura, para ele falar isso é fácil, e para gente que acabou de sair daquela desgraça de governo, também é fácil para entender. E daí ele fala assim, ó, naquelas classes tinham 500 alunos e grandes telões, que era para acabar, alienar as pessoas, né, da história. E hoje, quantas pessoas terão em cada sala de aula? 1000? Né? Então a gente enxerga isso por aí, inclusive no atual governo tentando pegar instituições de ensino com mais de, sei lá, um professor para 4, 5, 8 mil alunos. O cara falou isso em 81, né? Outra coisa que ele fala e que, nossa, parece que está falando com o que aconteceu em 2020, 2021. Os cientistas eram uma categoria mínima, marginalizada. Um cientista esclarecido, consciente naquela época, equivaleria a ser judeu nos dias do nazismo. A maioria dos cientistas foi caçada. Muitos institutos foram fechados, enquanto uma nova ordem crescia e as dominava. Os da milícia tecnológica, os tecnocratas avançados. Daí tem os nomes que ele vai dando, né? Então, complicado, né? Existiu uma paranoia científica. Vamos tirar os cientistas também, muito parecido com o que vivemos, né? Naqueles anos que já passaram. Aí ele coloca que em determinado momento tudo começou a ser... Parar de falar. Não vamos falar sobre isso. Não, é só uma gripezinha. Não vamos falar sobre isso. Porque, segundo ele, segundo os líderes, a repetição exaustiva até convencer a todos que as más notícias prejudicavam a tranquilidade. Para que falar que existe uma pandemia, não é? Vamos fazer de conta que é só uma gripezinha. Traziam inquietação, provocavam estresse, aumentava a hipertensão, causava até morte. Né? Causava até morte se você se preocupar com uma pandemia. Então, as coisas foram mais ou menos nesse lado, né? Aí,
ele começa... E assim, e eu fui nessa toada, né? Imaginando, então tá, o cara tá falando do governo, né? Ele tava saindo da ditadura e tal, ele tá falando de um governo despótico, não sei o quê. E é sobre isso o livro, né? Mas não, né? Ele vai falar assim, ó. O governo que detém a economia, mas uns poucos que estão nas boas graças do governo. O resto continua igual. O povão está pior do que sempre foi. Também vimos isso aí, né? O que vale é o dia a dia. O que vale é pensar apenas na sobrevivência. Né? Então, uma pessoa que pensa apenas na sua sobrevivência não tem condição de pensar além da própria sobrevivência. Né? E daí ele vai comentando que as pessoas precisam de um buraco para dormir e um prato para se alimentar, né? E a coisa vai indo. Você pensa, então é sobre isso? Não é. Esse é um livro sobre ecologia. Antes da palavra ecologia tomar conta. É óbvio que você já tinha a palavra ecologia no mapa, mas esse livro foi feito antes dela tomar o vulto popular, sabe? E ele vai falar sobre o que acontece se acabar a Amazônia. Então a Amazônia vira um deserto, aí tem um protagonista que vive num cubículo com a sua esposa e ele se preocupa demais com as coisas materiais, porque já não tem mais nada. Esse governo que eu falei anteriormente passou a boiada, como queria o ministro Salles, passou a boiada. E com isso destruiu o país. Destruiu mesmo. As pessoas não tinham mais moradia, as pessoas não tinham mais o que comer, as pessoas, se saíssem no sol, ou pegariam câncer, ou seriam incineradas no mesmo momento. Ele conta isso. Daí você gera uma tecnocracia onde quem tem poder tem água, eles reciclam a própria urina para poder beber, mas não é a mesma coisa, a água é cinza, e assim, ele vai contando cada aspecto do que está acontecendo numa sociedade onde não tem mais verde, né? A Amazônia virou um grande deserto, e o governo fala, viu só, o nosso é maior do que o Saara, venham vocês também para conhecer a Amazônia, o grande deserto do mundo. Então, assim, são várias coisas que ele pontua com um certo sarcasmo e e uma coisa que você olha e dá uma dor, assim, porque você vê acontecendo, né? Eu tô gravando esse vídeo quando hoje eu vi a notícia de que nunca teve tanta dengue no Brasil, porque tá muito calor, né? O aquecimento global é isso aí, tá tendo muito calor. Curitiba, nunca tivemos problema com dengue, porque os mosquitos, eles não sobrevivem, né? Abaixo de uma certa temperatura, e aqui em Curitiba sempre dá. Mesmo no verão, 18, 16 graus. Não, agora tá 30, 35, né? A gente nunca teve um verão tão forte. Então, assim, aquecimento global, daí você tem enchentes de um lado com seca no outro. Isso tudo o cara relata aqui porque a Amazônia acabou, né? E ela acabou por ganância. Ela acabou por ganância de quem tinha o poder, que queria só ganhar dinheiro e estava nem aí para as gerações futuras, e vai consumindo a sociedade. Né? E daí nisso tem um protagonista, o Souza, né? Ou será Silva? Não, é Souza. Que ele amanhece com um buraco na mão. Um buraco que ele enxerga através da mão. Né? E por causa disso ele é demitido, porque ele não pode falar, e a esposa, ele tem um quiprocó com a esposa, e quem é a esposa, e por que a gente se preocupa tanto com coisas materiais. Então é um livro que faz você pensar em muita coisa da sua vida. Temos sim aquilo que você não tem controle, infelizmente. Você pode fazer uma passeata, pode gritar muito no Twitter, mas você não vai impedir a devastação da Amazônia a menos que você suba num sistema e consiga de lá quebrar o sistema, se é que você vai conseguir, né? Então são coisas que você não tem controle, o indivíduo não tem controle, mas tem coisas que o indivíduo tem controle. Ele fala aqui, não de forma tão sutil, mas como que você entende o seu parceiro ou parceira? Você entende? Você presta atenção naquela pessoa que está com você há
20, 30 anos, qual é a força do hábito? O hábito é importante ou o hábito mói uma relação? Por que as coisas físicas são tão importantes? Por que um álbum de fotografia é tão importante? Por que uma cadeira é tão importante? Né? E o quão rápido ela pode ser tirada de você? Então, tem várias coisas que são muito interessantes no livro. E ele vai caminhando assim, de um jeito que você vai não crescendo e é difícil para parar de ler. Particularmente, eu acho que o final do livro, ele tentou fazer uma coisa que, para mim, eu não gostei muito. Né? Quem sou eu para dizer você tem que terminar o seu livro assim ou assado? Mas eu acho que o final do livro poderia ter sido diferente. Né? Ele termina um livro meio que a impressão que dá, se eu estivesse analisando o livro dele numa tese de doutorado, eu diria que acabou o fôlego. Ele viu, putz, já deu página demais, eu não aguento mais, vou acabar por aqui. Né? Eu tenho essa impressão. Depois eu assisti uma entrevista com o autor, com o Inácio Loyola Brandão, genial essa entrevista, depois se você se interessar, lê o livro, vale muito a pena procurar no YouTube entrevistas com o Inácio Loyola Brandão. O cara é sensacional. Eu já vou explicar aqui também uma coisa que ele fala na entrevista. Ele falou que ele escreveu, se não me engano, 38 vezes o final, até achar um que ele gostou. Então, até pelo próprio autor ter comentado isso, para mim ficou evidente que, aliás, ele falou isso, né? Que ele começou o livro sem saber o final. E de repente falou, porra, já tem 380 páginas, e agora, né? Aí ele acabou com o livro. Mas, mesmo assim, um livro, um filme, uma peça de teatro, uma música, não é o final. É a jornada. E a jornada desse livro é sensacional, é difícil de parar de ler. Eu li em 3 dias, né? Tudo bem, eu estava de férias, mas eu li em 3 dias. Sentava ali e lia 100 páginas. Aí sentava uma outra hora, lia mais 80. Porque você não quer parar. Porque o troço vai, sabe? Vai que vai, assim. Tem uma leitura tão agradável, tão doída, mas que você se entende ali. Cara, é sensacional. Né? Tem uma busca, tem uma jornada que o personagem precisa passar, que eu não vou contar aqui, porque senão perde um pouco da graça. Mas, cara, é demais. É um livraço. Recomendo muito a leitura. E, se você puder ver os vídeos do Inácio Loyola Brandão, tem um momento que ele fala em um dos vídeos, aliás, em um não, em vários, como é que esse livro se originou? Porque a ideia é um deserto, né? Ele falou que ele morava, se não me engano, no interior de São Paulo, e tinha um ipê amarelo, árvore frondosa, bonita pra cacete, assim, que na primavera, no outono, né, molha a calçada com pétala de flor, fica tudo amarela a calçada e tal. E um dia a árvore caiu sozinha, morreu. Aí ele achou estranho, chamou uma bióloga, chamou uma colega dele da USP, que falou assim, olha, tem um biólogo amigo meu que dá aula de biologia, dá aula de plantas e tal aqui na USP. Eu posso mandar ele aí pra tua cidade, ele mora aí, ele vai lá ver. E o cara chegou pra ver, né? E olhou e falou, cara, essa árvore foi envenenada. Porra, envenenada? Daí ele comentou com o colega, e o colega falou, pô, tem uma mulher aqui que ela tá sempre molhando, tá sempre regando essa árvore. E os caras já chegaram, tipo, a senhora envenenou a árvore? Ela falou, envenenei mesmo. Essa árvore maldita que fica jogando pétala na minha calçada. E daí diz que o Inácio Loyola Brandão pensou, árvore maldita? Se essa mulher pensa assim, quantas outras pessoas não pensarão? E esse foi o embrião para ele escrever um livro do como é que vai ser o mundo sem árvores. Então, assim, é muito bacana. É muito bacana mesmo. Se você puder, leia esse livro. Também ele é um best-seller, né? Ele tá, né? E aqui em algum lugar vai ter a quantidade de 28ª edição. Né? Um livro que tem 40 anos e já tem 28 edições. Então é mais do que uma por ano. Mais do que uma por ano, quase 2 por ano desse livro. Sensacional. Se você puder, leia o livro. Você não vai se arrepender. É um livraço. E, bom, se conseguir, comenta aqui embaixo. Né? Principalmente se você já leu o livro pra gente trocar uma ideia. Valeu!